Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora 1h20 minutinhos, eu sou Daniela Paris e te faço companhia neste sábado. Te conto os assuntos que estão em destaque nesse 24 de fevereiro. Hoje, além de trazer a notícia, a gente te mostra de que forma ela interfere nas nossas vidas. Para isso, eu vou contar com a ajuda dos nossos especialistas convidados que vão trazer análises em cima dos fatos. Seja muito bem-vindo. Hoje, a guerra na Ucrânia completa 2 anos e ainda não tem qualquer perspectiva de acabar. A capacidade do governo da Ucrânia de expulsar os invasores russos depende e muito da ajuda militar, da ajuda financeira e política do Ocidente, principalmente de países como os Estados Unidos. O futuro da guerra na Ucrânia, que completa 2 anos neste sábado, deve ser decidido não só nas batalhas, mas também nas capitais dos países do Ocidente e em outros locais distantes das linhas inimigas. As forças ucranianas estão em posição defensiva, com pouca munição, e foram obrigadas a recuar em algumas regiões do país. Ao mesmo tempo em que autoridades do governo do presidente Joe Biden tentam assegurar que Washington, de alguma forma, mantenha seu apoio, o ex-presidente Donald Trump, que é favorito na corrida eleitoral americana, se opõe a enviar mais ajuda a Kiev. Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados do país norte-americano, o republicano Mike Johnson, tem bloqueado a aprovação de um projeto de lei que inclui 60 bilhões de dólares em novos recursos para a Ucrânia. Recentemente, ele publicou uma foto sua sorrindo ao lado do ex-presidente Donald Trump. A guerra começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e fez ataques pela terra, pelo ar e pelo mar. Embora não haja estatísticas fiéis, estima-se que pelo menos 500 mil pessoas morreram nos dois lados das trincheiras. De acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações, o conflito expulsou de suas casas mais de 14 milhões de ucranianos, o que representa 1/3 da população, e mandou 6,5 milhões de refugiados para países vizinhos. Ao longo do ano passado, a Ucrânia tinha mais munição do que a Rússia. Mas agora a situação mudou. Os russos aumentaram a produção de munição e começaram a importar da Coreia do Norte e do Irã. Os líderes da Ucrânia têm pressionado os países do Ocidente para receber novos tipos de armas, especialmente mísseis de longo alcance, para atacar os russos além da linha de frente. Até agora, os Estados Unidos só entregaram mísseis mais antigos e de alcance médio. Agora, o governo de Joe Biden quer mandar mísseis da nova linha. Mas isso só vai acontecer se o projeto de lei for aprovado no Congresso, o que não tem previsão de acontecer. A Alemanha também tem resistido aos pedidos da Ucrânia e de aliados da OTAN para entregar mísseis Taurus. O receio dos alemães é que esses mísseis possam ser usados para atacar território russo e a guerra se espalhe. Há pouco, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou à nação agradecendo o povo ucraniano pela bravura e por todos os sacrifícios. No campo de aviação Hostomel, localizado nos subúrbios de Kiev, ele disse, abre aspas, uma nação que sobreviveu aos primeiros 3 dias, e então 1 mês, e então 6 meses, e agora 2 anos. Estamos lutando por isso, por 730 dias de nossas vidas, e nós venceremos no melhor dia das nossas vidas. Zelensky também pediu que os cidadãos e soldados tenham esperança na vitória. E hoje, também a Itália e o Canadá se juntaram à Grã-Bretanha, Alemanha, França e Dinamarca na conclusão de um acordo de segurança de 10 anos com Kiev. Os países vão reforçar a segurança da Ucrânia até que o país ucraniano possa, então, se tornar membro da Aliança Militar Ocidental. Bom, a guerra entre Rússia e Ucrânia está entrando em seu 3º ano, gente. E sem sinais de um fim próximo. Mas o confronto considerado o maior em um continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial teve e tem repercussões muito maiores do que apenas na região. Incontáveis prejuízos, desde o campo de batalha, perdas de vidas, impactos econômicos e humanitários também, é claro. E é sobre essas consequências, esses reflexos, que nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Dani. Estou muito feliz de estar aqui de novo.
A gente agradece demais a sua disponibilidade, sua parceria aqui com a gente, como sempre. Bom, professor, vamos começar repercutindo essa fala do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. É muito forte quando ele diz: vamos vencer no melhor dia das nossas vidas. Queria que você falasse, professor, sobre essas palavras de Zelensky diante de toda a nação. O presidente Zelensky pede bastante do povo dele. Desde o início, ele convocou toda a população civil a resistir. Isso, inclusive, foi uma das razões do país estar resistindo tanto tempo. Porém, como consequência disso, a gente tem a indistinção. Não fica muito claro entre quem é civil e quem é combatente. E, aos poucos, a gente vê cenas horrorosas se repetindo, né? Assim, a conta gotas, mas no volume é muito pesado, de alvos civis sendo atacados e muita gente perdendo. Fora isso, já são anos de pessoas fora do mercado de trabalho, longe das suas famílias e, em especial, a quantidade dos que saíram do país, que vendo o conflito continuar, parece que não tem mais interesse de voltar porque acabaram reestabelecendo uma normalidade em outro país, o que vai tornar a reconstrução da Ucrânia bastante difícil. Vladimir, gostaria de relembrar aqui o que de fato desencadeou esse conflito, que no início muitos diziam que não iria durar muito e hoje estamos aqui falando inclusive sobre o tema. Qual foi a motivação original e podemos dizer que ela mudou ao longo desses 2 anos? Bem, a perspectiva do Volodymyr Zelensky, aceito pelo Ocidente, é que essa é uma guerra de conquista territorial, que a Rússia tem pretensão de reestabelecer o que um dia foi o Império Russo ou a União Soviética. Já do lado do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele alega que isso não é guerra, isso é uma operação especial para resgatar o povo russo de um governo e grupos de ideologia fascista que são anti-russo e que lançaram de 2014 até 2020 ataques sucessivos à população russa em 2 regiões da Ucrânia, Luhansk e Donetsk. E em 2020, pela alegação do Putin, esse povo ucraniano mais com vínculo à Rússia pediu ajuda para parar o morticínio, para parar os ataques e uma ajuda para eliminar o batalhão Azov, esse que é um ordenamento paramilitar, mas que foi aceito como parte do exército ucraniano para combater a população russa. Então, a gente já tem todos esses anos com a situação mudando, porque de lá para cá, 4 regiões, e não só essas 2 regiões, conduziram processo de consulta popular, não sei se foi legítimo, se foi efetivamente livre, mas alegaram que são território russo. E o parlamento russo já anexou, reconheceu isso como território russo e outros países ainda não fizeram. Então, o que a gente tem é a Rússia pressionando para acabar com o atual governo da Ucrânia, que não viria a Rússia como inimigo e também não estaria disposta a entrar na OTAN ou na União Europeia, algo que o Volodymyr Zelensky insiste que é decisão soberana e que eles vão seguir com esse caminho. Para o presidente russo Vladimir Putin, a tomada de Kiev teria acontecido em dias, mas o que ajudou a evitar esse desfecho foi sim a ajuda militar, o envio de armas, imposição de sanções por parte dos países do Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos. Então, diante disso, eu te pergunto, podemos dizer que estamos perto de uma terceira guerra mundial? Eu lembro aqui que logo no início dessa guerra, desse conflito, o presidente Volodymyr Zelensky chegou a dizer para o governo americano ao pedir ajuda: se não nos apoiarem contra a Rússia, vocês poderão ser os próximos. Gostaria que você falasse sobre isso, Vladimir. Eu vou dividir a resposta em 2 partes. Primeiro, o Putin disse que o que ele estava fazendo era acrescentar fogo na fogueira para depois desescalar. Então, rapidamente buscava trazer o Volodymyr Zelensky para a negociação e depois sairia do território. Em sinal de boa-fé, inclusive, recuou e foi por isso que Kiev restou liberado. Já a história que o Ocidente, muita gente percebe, é que, de fato, a vitória se deu pela bravura do povo ucraniano e do armamento. Agora, a segunda parte. Uma guerra mundial é um conflito entre as principais potências, declarando guerra um ao outro. O que a gente vê na Ucrânia é os Estados Unidos, uma potência, indiretamente lutando contra a Rússia. Mas a gente também vê embate desses 2, tropas
ucranianas e tropas russas lutando lá no Congo, na África, assim como existem outras tantas guerras regionais com armamento americano e armamento russo. Então, assim como na década de 1930, a gente tem uma data, o ano de 1939, a declaração formal de guerra entre potências, a gente já tinha um conflito acontecendo, ou diversos conflitos acontecendo ao redor do mundo. Então, é possível que a gente já esteja na Terceira Guerra, como é bem possível que a gente tenha uma declaração direta entre Estados Unidos e Rússia, se os diferentes conflitos levarem esses países a considerar que tem que guerrear entre si, com um desafio extra. Desde a década passada, tanto Rússia quanto os Estados Unidos saíram dos tratados que prometiam entre si o controle de armas nucleares. Então, a gente está num perigo muito maior do que esteve naquela década que eu comentei, que correu a Segunda Guerra. Muito maior do que a gente imagina. Bom, vimos ao longo do tempo a importância e a diferença que o envio de ajuda militar faz em termos de potência de defesa e de resposta ucraniana aos ataques russos. Nós estamos falando aí de 2 anos. Então, quanto tempo mais, na sua opinião, a Ucrânia poderia suportar ou a Rússia investiria nessa batalha? Dani, sem apoio econômico para pagar para os mercenários, boa parte dos que estão combatendo em nome da Rússia são latino-americanos, são dos Estados Unidos, são da França. A Ucrânia não vai ter como pagar esse salário e é possível que eles vão abandonar o campo de batalha. Sem entrega de novos armamentos, os americanos estão dizendo que a Ucrânia não tem condição de seguir lançando, ataques para resistir aos russos depois do mês de março. Então, por isso, desse desespero de uma nova leva de ajuda econômica e ajuda militar. Do lado da Rússia, eles estão a todo vapor, aumentando a quantidade de tropas chegando na Ucrânia, aumentando a produção de armas e não me parece que eles terão limitação de tempo neste ano para continuar lutando. A gente teve uma leva de novas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia à Rússia, à economia russa, decretadas ontem, e é preciso saber se elas vão surtir efeito. As levas anteriores, apesar de terem afetado a Rússia, ela conseguiu burlar, encontrou mecanismos, inclusive parceiros ao redor do mundo, para suprir aquilo que ela restou prejudicada. Se me permite uma última nota, o ministro de Defesa da Rússia acredita que até outubro essa operação especial, que eles dizem, vai acabar, porque o exército ucraniano vai ceder e o Volodymyr Zelensky seria obrigado à mesa de negociação e com isso não faria sentido mais continuar lutando. A ver, não é, Vladimir? Vamos falar agora sobre prejuízos econômicos. Isso sem levar em consideração, é claro, as perdas humanas, porque isso é de fato imensurável. Segundo cálculos do FMI, serão necessários 486 bilhões de dólares para reconstruir o país, para reconstruir a Ucrânia. E aí eu te pergunto, qual é o valor de uma guerra? Pois é, só de gasto militar, no ano passado, a Rússia consumiu 101 bilhões de dólares, então mais de 600 bilhões de reais. A Ucrânia, no ano passado, 2023, gastou 44 bilhões de dólares, mas também recebeu 83 bilhões da União Europeia, então também é gasto em favor da Ucrânia, gasto militar, com salários, com armamentos, e mais 47 bilhões vindo dos Estados Unidos. Então, a gente ainda tem que contabilizar 2022, tem que contabilizar o ano de 2024, até onde for acontecer, e se considera o que a Rússia diz que a guerra está rolando desde 2014, muito mais dinheiro. Agora, a gente tem que, para o lado humano, os danos psíquicos, os danos familiares, os danos religiosos e a infraestrutura física. Para a Ucrânia, ela tem o desafio extra, que se consolidado a perda de território, ela terá menos economia do que teve no passado, porque esse setor que a Rússia hoje ocupa é onde estava mais de 80% da indústria da Ucrânia. Era onde tinha, onde tem, minério de ferro e outros minérios, é onde tem petróleo e gás, que dá uma capacidade do país vender, obter dinheiro e comprar outras coisas. Portanto, o custo efetivo vai depender de onde se delimitar a fronteira para a gente conseguir calcular a viabilidade econômica.
Como você mesmo disse, a reconstrução a gente pode nominar, mas a perda humana não. Os danos morais, os danos psíquicos também não. E a gente tem que ponderar ainda qual que vai ser o tamanho da população, quantos vão voltar. Então, por enquanto, esse cálculo aí é considerando reconstrução de estradas, portos, aeroportos, escolas e hospitais, fora todo o resto que seria necessário o estabelecimento e investimentos além para compensar os danos psíquicos. Vladimir, a gente não tem mais muito tempo, mas eu queria ainda te fazer uma última pergunta. Agora há pouco, o ex-presidente russo e atual segundo do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, ele afirmou que a Rússia se vingará das sanções ocidentais adotadas nesse segundo aniversário da ofensiva na Ucrânia e também pela morte do opositor Alexei Navalny. O que ele quis dizer com essa fala? Pois é, o que é de se esperar é uma retaliação. Pessoas e empresas do Ocidente terem o seu patrimônio capturado, se tiverem dentro da Rússia, e proibição de circular. Talvez, se for mais sério do que isso, é impor condicionantes para o petróleo que hoje ela vende não chegar ao Ocidente. Por exemplo, hoje a Índia importa aquilo que a Europa deixou de importar, processa e vende para a Europa o óleo diesel ou a gasolina. Isso seria uma forma de aumentar a crise econômica desses países se eles não conseguirem comprar esse insumo barato, né, subsidiado, que é o que a Rússia está fazendo para tentar reverter as sanções que sofreu. Tá certo, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, sobre esse segundo ano de guerra. Agora estamos entrando, então, no terceiro ano do conflito no leste europeu. Muito obrigada, Vladimir, pela sua participação aqui mais uma vez. Agradeço também. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, até mais. Bom, e de repente, agora vamos falar do nosso Brasil, porque de repente já estamos com o pé em março. As festas passaram, gente, as mensalidades quitadas, os materiais escolares, para o caso dos papais e para as mamães, já foram comprados e os impostos devem estar sendo pagos, não é? Hora, então, de colocar em prática os planejamentos para 2024. Pelo menos é assim que a gente espera, não é verdade? Mas aí eu te pergunto, como estão as suas finanças? Respirando por aparelhos, engatinhando ou tão controladas que você está até investindo? Bom, se no assunto saúde financeira você se sente abatido, tem sintomas que te impedem de viver os seus dias de forma mais ativa, recebemos agora Carlos Castro, que não é médico, mas está aqui para contribuir com a sua, com a minha, com a nossa saúde financeira. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Carlos. Conta pra gente, gostaria primeiro que você falasse sobre os sintomas e como identificar que a vida financeira não está bem. Quando uma pessoa ou uma família precisa ligar o sinal de alerta, apenas quando entra na inadimplência? Não, pelo contrário, né? A gente teria que trabalhar de tal forma para evitar essa situação. O que é um parâmetro importante? A gente olhar ali para o nosso orçamento, que é uma atividade que a gente sabe que poucos brasileiros fazem, né, de montar ali o controle das entradas e saídas, e olhar, né, no saldo, que é a diferença, como que esse valor está, se ele está positivo, se ele está negativo, porque quando ele fica negativo, e a gente normalmente não tem essa visão, você até de forma automática acaba entrando nos créditos que são caros, como cheque especial ou mesmo cartão de crédito. Mesmo que você não esteja inadimplente, ou seja, você paga a dívida, com certeza essa dívida ela está muito cara. Então, o alerta da saúde financeira, quando já está na inadimplência, não estou conseguindo pagar meu crédito, sim, aí eu já estou na UTI, só que a gente tem que dar um passo antes. Fazendo esse controle, entendendo como é meu comportamento ali de gastos, olhar se esse negativo não está ali entrando no cheque especial e eu estou, então, pagando um juro que é um juro muito alto.
Vamos falar agora, Carlos, sobre o maior responsável pelo endividamento das famílias, o cartão de crédito, entrar no rotativo do cartão de crédito. Lembramos a quem nos assiste que desde janeiro, os juros para quem não pagar a fatura está limitado a 100% ao ano e não mais a 400 e poucos por cento como antes. A dívida total com juros, então, para quem atrasar o pagamento, não pode passar do dobro do débito original. Ou seja, se a dívida é de R$ 100, o valor cobrado pela instituição financeira não poderá ser maior que R$ 200. Eu queria entender, Carlos, se essa medida de alguma forma ajudou ou não os endividados. A gente já consegue mensurar isso? Ajudou. A gente já vê dados que o número de pessoas endividadas vem diminuindo. Claro, ainda é marginal. E também os inadimplentes, o número caiu um pouco. Então, isso tem como reflexo não só essa medida da limitação do juro do cartão de crédito, mas também outras ações, como, por exemplo, as ações governamentais, como a possibilidade de renegociar a dívida através do Desenrola, ou os feirões, né, que são promovidos por empresas como o Serasa. Mas como você bem colocou, Dani, essa redução, esse teto que foi colocado nessa limitação, ela ajuda. Então, uma dívida que era de R$ 100, ela pode chegar no máximo, então, a R$ 200, ou seja, 100 da dívida mais 100 dos juros. E quando a gente compara com o que era no ano passado, dezembro, essa dívida ela poderia ser de 4 vezes. O que eu quero dizer com isso? Se você entrasse ali no rotativo do cartão com R$ 100, só de juros você pagaria algo em torno de R$ 400. Então, a definição do Banco Central, essa imposição do Banco Central contra, mas mesmo que a dívida limitada a 100% do valor, ainda assim é um juro muito, muito alto. Era algo absurdo, agora é um pouquinho menor, mas ainda assim muito difícil de pagar. Gostaria de te pedir para trazer dicas para auxiliar quem nos assiste e está no vermelho. Como sair dessa situação? O que é mais importante, por exemplo, Carlos? Identificar gastos desnecessários, traçar metas, buscar alternativas aí para economizar ou para aumentar a receita. O que você indica? A primeira coisa é montar esse controle financeiro, que pode ser com uma planilha, um caderninho mesmo. O importante é anote, entenda qual que é esse nosso gasto, qual que é a característica desse nosso gasto. Depois levantar todas as dívidas, aí a dívida é aquele saldo devedor. Quanto que você tem de valor para quitar, por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial e assim por diante. Olhando para a dívida, as dívidas mais caras hoje são cheque especial e cartão de crédito. Então, procurar negociar com o banco para substituir essa dívida por uma dívida que a gente chama assim, de uma dívida mais barata. Por exemplo, você pegar o empréstimo pessoal para quitar o cartão de crédito ou cheque especial, vai reduzir essa parcela por pelo menos metade do valor. Então, isso já vai começar a ajudar a aliviar ali o comprometimento de... Para quem é CLT, pode inclusive buscar um crédito consignado, que aí o valor será menor ainda. Então, a parcela reduzida diminui o comprometimento de renda, começa a ter um pouco mais de espaço no orçamento para daí olhar, dado o comportamento de gasto, o que é possível fazer para ter melhores escolhas. Olhar ali o que são os gastos fixos, né? Com moradia, com vestuário, verificar se não tem ali, né, alguma coisa que possa ser feito para ajustar, diminuir um pouco. Os gastos variáveis, com lazer, enfim, restaurantes, né, como exemplo. Mapear tudo isso para ver o que é possível otimizar. Eu defendo sempre que o objetivo de se fazer um controle orçamentário não é para cortar os gastos, mas fazer as melhores escolhas. Porque você tendo uma visão, você pode buscar esse equilíbrio. Precisa ter os gastos variáveis, né? Porque é o que nos dá exatamente a condição de viver, né? De ter o lado social. Não adianta só eu ficar preso ali aos meus gastos ditos fixos que são aqueles que são orientados, né? Que são relativos aos meus gastos essenciais, que cobre ali a minha subsistência. Então, no final, a gente tem que buscar este equilíbrio.
É sobre fazer boas escolhas. Quanto mais a gente sabe sobre juros, sobre alternativas, mais a gente consegue cuidar da nossa vidinha financeira, não é? E controlar nossas entradas e as nossas saídas. Carlos Castro, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, viu? Carlos Castro, que é planejador financeiro. Muito obrigada por todas as dicas. Eu que agradeço, Dani. Uma boa tarde para vocês. Até mais. Olha só, o envelhecimento dos pais é uma fase considerada cheia de desafios para os filhos, marcada por conflitos e muitas dificuldades. Mas a participação dos jovens nessa fase pode ser fundamental para que tudo aconteça da melhor forma possível. O número de pessoas com mais de 60 anos de idade passou de 32 milhões em 2022, uma marca que não para de crescer. E a estimativa é de que, com o passar dos anos, fique ainda maior. À medida em que a idade avança, os idosos acabam precisando ainda mais de um apoio. Aquelas atividades simples do dia a dia acabam ficando mais complexas. Com isso, os pais recorrem ao auxílio dos filhos. O problema é que muitos jovens não estão preparados para lidar com esse período e experimentam níveis elevados de estresse e sobrecarga, principalmente quando existem questões de saúde. Mas esse cuidado é mais que necessário. Inclusive, existe um nome para definir esse senso de obrigação de estar ao lado dos velhinhos. É a responsabilidade filial, um dever do filho adulto de se tornar responsável pelos pais idosos. Mas para que a experiência não seja uma das piores, vai depender muito da forma em que o filho foi criado. Um dos principais desafios e motivos de briga está nos papéis que os pais e filhos assumem nessa fase da vida. De um lado, os filhos podem enxergar uma pessoa fragilizada, que precisa de cuidados e tentam proteger os seus pais. De outro, há uma pessoa que não quer perder a sua autonomia. Os pais podem até perceber que estão precisando de cuidados, mas muitas vezes são teimosos e têm dificuldade em aceitar isso. Nesse período, os idosos também enfrentam o sentimento de solidão, perda de sentido da vida ou até medo da morte. Justamente por isso, a relação com os filhos deve ser aberta para que tudo seja discutido e ambos entrem num acordo. Os especialistas afirmam que para preservar a autonomia dos idosos, é importante respeitar as decisões dos mais velhos. Mas aquela inversão de papéis, falada por muitos, não deve acontecer. Eles já são experientes e com seus valores muito bem definidos. E é importante que tudo isso seja respeitado. Além disso, para que o envelhecimento aconteça de uma forma saudável, é necessário que tenham acesso a bons cuidados de saúde e qualidade de vida. Em qualquer um dos cenários, a presença dos filhos é importante, principalmente para que apoiem seus pais. E uma das principais formas para isso é incentivando que os idosos cuidem das doenças crônicas que costumam surgir nessa idade. Isso vai fazer com que eles vivam mais. E claro, com um sorriso no rosto. Seguimos ao vivo, 1h47 pelo horário de Brasília. Agora vamos falar sobre um assunto que tem ganhado, gente, cada vez mais destaque nos noticiários: a dengue. Santa Catarina foi o 7º estado a declarar emergência epidemiológica por conta da taxa de transmissão da doença. Essa lista é composta também pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e também pelo Acre, regiões que estão entre as 10 com maior incidência do vírus pelo país. Isso segundo o painel de monitoramento arbovirose. É um termo difícil de dizer, que é do Ministério da Saúde. O Brasil registra 740 mil casos prováveis de dengue e 501 mortes relacionadas a ela. Bom, tratamos sobre a dengue, então, como o próximo tema desse plantão. Recebo agora o infectologista Marcelo Neubauer. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer seu público. A gente que agradece a sua disponibilidade aqui num sábado. Doutor, estamos falando sobre a dengue, sobre a alta de 300% nos casos registrados nesse 2024. Mas a notícia é que o pico de casos ainda está por vir. Isso segundo o Ministério da Saúde, ele deverá acontecer entre março e abril. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. O que acontece? A dengue é uma doença que a maioria das pessoas já sabe. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E esse mosquito ele gosta muito de calor e chuva. Nós estamos vivendo um ano muito quente, muito chuvoso por conta de El Niño. E
como a tendência da chuva ainda é aumentar até abril, provavelmente o número de casos ainda vai aumentar. Doutor, existe uma vítima que seja mais interessante para o mosquito, por exemplo, algum tipo sanguíneo mais atraente ou um perfil de pessoa que seja mais vulnerável, isso diante da infecção? Bom, o mosquito ele não faz distinção, tá? O mosquito ele gosta de picar qualquer um, tá? Independente de distinção. Ele vai procurar algo mais fácil, então, pessoas que estão desprotegidas, pessoas que não estão usando repelente, mas assim, ele não existe algum biotipo que favoreça ao mosquito. Entretanto, em relação à dengue, existe uma população que é uma população de risco maior de evoluir com formas graves. Quem são? Quem está na faixa dos extremos de idade, em outras palavras, ou pessoas muito novas ou pessoas muito idosas, e também quem já teve dengue pelo menos uma vez. Numa reinfecção pela dengue, o risco de uma forma grave é muito maior. Sobre o uso de repelente, doutor, uma pessoa, por exemplo, que está com dengue, precisa continuar usando repelente? Olha, sim, na verdade, todos nós devemos usar, ainda mais nesse momento de epidemia que nós estamos vivendo agora. Agora, o mosquito, se ele não estiver contaminado pelo vírus, ele vai se contaminar ao picar uma pessoa que está com dengue. E aí ele pode transmitir esse vírus para outras pessoas. E existe a chance, por exemplo, de uma pessoa que já está com uma cepa desse vírus, por exemplo, contrair uma outra junto com a infecção que já está? E por isso a importância do repelente ou não? A probabilidade ela é remota. Na verdade, o que acontece? Nós temos 4 vírus que podem causar a dengue, o tipo 1, 2, 3, 4. O tipo 1 e o tipo 2 são muito comuns no Brasil. O tipo 3 está começando a ficar comum e o tipo 4 ainda é raro no Brasil. Você não consegue se contaminar 2 vezes pelo mesmo vírus. Quando você se contamina por um vírus, você se torna imune a ele. Só que você se torna hipersensível aos outros. Teoricamente, uma pessoa se contaminar com 2 subgrupos, com 2 tipos de vírus ao mesmo tempo, é muito azar. Não é impossível, mas seria muito azar. Mas não é impossível, temos que ficar atentos. Doutor, estamos aqui falando sobre dengue, mas na cidade de São Paulo, a alta de casos de Covid tem preocupado muito mais. A gente preparou uma matéria sobre esse assunto. Vamos ver juntos. Desde o início do ano, a capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19. Segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura, foram registrados 10.369 em fevereiro e 7.044 casos em janeiro. Segundo a plataforma Infotracker da USP-Unifesp, a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% no número de casos positivos pelo vírus. O coronavírus também é mais letal, já que a capital tem uma morte confirmada por dengue e 25 óbitos pela Covid-19 somente neste início de ano. A análise com base nos dados da Prefeitura mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens, somadas às novas subvariantes do vírus. As doenças podem ser confundidas, já que alguns sintomas da Covid são similares ao da dengue, como dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia. O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos em algumas cidades. O imunizante contra a dengue também é encontrado na rede particular para pessoas de 4 a 60 anos. Já a vacina contra a Covid continua sendo oferecida pela rede pública para todo cidadão a partir de 6 meses de idade. E olha só, eu digo mais, no estado de São Paulo esse aumento é de 85%. Então eu te pergunto, doutor, estamos baixando a guarda para esse inimigo que num passado não muito distante nos causou tanto sofrimento? A que deve esse aumento? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que nós estamos olhando para a ponta de um iceberg. Porque a grande maioria de casos de Covid não estão sendo notificados. A pessoa tem sintomas, vai na farmácia, compra um autoteste
testa, dá positivo, mas isso não é notificado. Então, o que acontece? A gente está vendo um aumento do número de casos, sim, mas a gente não tem ideia da real dimensão, porque a gente acaba vendo quais casos a gente acaba diagnosticando. Aqueles que as pessoas passam mal e acabam procurando um serviço de saúde, algumas acabam hospitalizadas e algumas podem evoluir para forma grave. Eu acho que já está na hora da gente falar de mais uma dose de reforço da vacina, acho que é importante dizer isso. A vacina, ela mudou a questão da gravidade da doença, realmente a proporção de casos graves diminuiu muito, não zerou, lógico, mas diminuiu muito. Então, assim, a última dose que foi administrada já tem algum tempo. Então, acho que já está na hora do Ministério pensar num ciclo de reforço dessa vacina. Doutor, diferente da Covid, por exemplo, que é um vírus e demanda um isolamento das pessoas para uma tentativa aí do controle de casos, coisas que, infelizmente, a gente vivenciou no passado, que são complicadas e interferem na economia do país, é preciso que se diga, a dengue está nas mãos de cada um. É necessário que a população se conscientize da importância de combater os criadouros para, então, eliminar essa ameaça que há muito nos assombra, não é mesmo? E mais importante do que isso, o Aedes aegypti, ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Então, se no passado ele era muito exigente, ele exigia água parada e limpa para botar seus ovos, hoje a água não precisa ser tão limpa assim, ele está ficando menos exigente. Então, é assim, o cuidado em combater os criadouros do mosquito tem que ser ainda maior. Muito obrigada, doutor. Conversamos com o infectologista Marcelo Neubauer. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Para o senhor também. Bom, agora 1h56. Agradeço demais a sua companhia. Passamos aqui quase 1 hora juntos. Te convido a continuar ligado aqui na HIT para juntos darmos glória. Afinal, agora, na sequência, você assiste ao Show da Fé com o missionário R.R. Soares. Ótimo restinho de sábado para você e lembre-se, informação pode salvar vidas.